Olha só, sonhei com uma mesa grande, certo? Mesa grande está ligada à comunhão familiar, mas olha aí, ó, e 12 cadeiras. O 12 é o número oficial, lembra? 12 discípulos, 12 apóstolos, né? É, cadeiras de um lado, 12 do outro. E tinha que mudar a posição. Eram marrons, escuro, bonitas, novo e brilhante. E aí, terminou aí? A mesa está ligada à comunhão. E as cadeiras estão ligadas à posição. Agora, o que você tem a ver com essas mesas? O que você tem a ver com essas cadeiras? Aí tem que ter os detalhes, né? Só a mesa em si, você está assistindo, uma mesa grande, comunhão. 12 cadeiras de um lado, 12 cadeiras, então não é 12, é 24, né? 24 cadeiras. Cadeiras bonitas e brilhantes. Bom, até aí tá bom. Mas o que tinha a ver com você? Eu que tinha que mudar as posições das cadeiras. Sim. E aí? Você mudou? Era só você que estava na sala? Ou tinha muita gente? Me conta detalhes. Hã? Pronto, estou aqui aguardando detalhes. Eu me lembro os 24 anciões do livro de Apocalipse. Parece, né? Os 24 são a hora do dia, né? 12 e 12. Agora uma mesa grande, 12 cadeiras de um lado, 12 cadeiras do outro. Sim, aí tinha gente. Tinha o quê? Tinha comida? Estava vazia? Se tiver vazia é uma coisa, se tiver cheia é outra. Só tinha eu na sala, né? Aí, vai soltando aí, por favor. Acabou? Eu colocava uma toalha estampada e bonita, com babado na mesa, certo? Você estava ajeitando a mesa, né? É porque se for nesse ritmo a gente vai passar 2 horas. Bora! Então você colocava a toalha, a mesa estava vazia, você colocava uma toalha estampada e bonita, certo? E aí, você está arrumando a mesa, né? Pode ser a família, né? Pode ser a família. Cadeiras pode significar posição ou pessoas também, pode significar, depende dos detalhes, né? Não tinha ninguém nas cadeiras. Era uma coisa assim meio formal, né? É bonito, né? A mesa bonita, grande, não tinha ninguém nas cadeiras. Mesa está ligada à comunhão, a grupo, e as cadeiras à posição. E você ajeitava a mesa com a toalha estampada e bonita. Então aí você entra, ó, colocando, né? Era a mesa bonita, de madeira boa. Meu pai, em nome de Jesus. É preparando alguma coisa boa, né? É uma coisa boa, não tem nada de ruim aí, não. Não. Está ligado à comunhão, pode estar ligado ao dia. Aí você arrumava a mesa, né? Eu mudava as posições de cadeiras. Olha, que sonho enigmático, gente. A gente pegou logo um sonho enigmático, logo no começo, né? Mesa é comunhão, mesa bonita, comunhão boa. Aí você ajeitava a mesa, colocava a forrinha lá, né? Estampado. E você tinha que mudar de posição as cadeiras. Por que você tinha que mudar? E você mudava a cadeira, a posição, e mudar as cadeiras de posição está ligado a prioridades. A prioridade. A cadeira mais importante é a da cabeça. A cadeira mais importante é a da cabeça, as duas da cabeça. As cadeiras brilhavam de tanto novo. Mesa com alimento. Aí mesa com alimento vai mudando, né? Mesa com alimento sem ninguém, mesa com alimento com a pessoa. Mesa com alimento é comunhão com a abundância. Mesa com pessoas, reunião, grupo, né? A posição das cadeiras
mudar a posição das prioridades na vida. Essa mesa é ligada a você porque você participa, você vai lá e muda as cadeiras. Então, talvez é necessário uma mudança de prioridade. É muito boa, porque a mesa é bonita, a toalha é bonita, tudo novo. A mesa com comida está ligado à abundância. A mesa com comida e pessoas, abundância, comunhão. Aí vai. Que pessoas são? Aí vai mudando, os detalhes vão mudando o significado do sonho. Tem mesa macabra? Tem. Mesa com monstros, macabro. Mesa com alimento doido, né? Mesa com alimento doido seria assim, uma mesa com um porco, né? Uma mesa com um porco, aí é morte, né? Então, deixa eu ver mais. Aí terminou, né? Você ajeitou. Eu mudava as posições das cadeiras só de um lado da mesa. Pronto. Talvez a questão de prioridade, né? Essa mesa é sua vida, né? E aí você está mudando as suas prioridades, né? Se tem uma mesa, as cadeiras mais importantes são as das pontas, das duas pontas. Ok? Mas sobre demais coisas, eu acredito que prioridades, você deve mudar as suas prioridades. Mas é muito boa esse sonho, porque é bom, a mesa é nova, é uma situação nova, só que você tem que mudar as prioridades. Qual é a prioridade? Prioridade é aquilo que a gente dá prioridade. Eita! Olha. Uma revelação muito grande, né? O que é prioridade é aquilo que você dá prioridade. A gente tem que ter uma tabelinha de prioridade na vida, né? Essa tabelinha seria o nosso metro pessoal. Então, a prioridade o que é, né? Isso deve ser mudar algumas prioridades na minha vida, sim. Aí você acertou. Olha aí, a gente foi olhar, foi que a gente achou o sonho. E você entendeu. Você deve mudar algumas prioridades na sua vida. Às vezes a gente tem uma prioridade e essa prioridade lasca nós. Entendeu? Então, eu aprendi isso com um motorista de ônibus. Eu ia com a igreja. Olha. Eu aprendi com um motorista de ônibus. Eu ia, quando a gente vai viajar com a igreja, vai sempre um obreiro, um pastor, conversando com o motorista de ônibus, para evitar o risco dele cochilar. É proibido cochilar, 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 proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira cobre, o suor desce, a gente vê o sol raiar, o sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro, é para o dinheiro ganhar, está escrito na placa, é proibido cochilar, é proibido cochilar, 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 é proibido cochilar, cochilar, cochilar. Então o cara vai conversando com o motorista, e o ônibus é cheio de gente, e as pessoas, quando vai tudo cantando, e quando volta todo mundo dormindo. Às vezes, né? Às vezes o jovem não deixa, não. Olha aí a gente no ônibusinho novinho, e o motorista extremamente concentrado. De repente sai de uma casa, daquela da beira da estrada, um chihuahua. Au, au, au! Au, au, au! Gostou da interpretação? Sai um chihuahua, daqueles branquinhos, todo bonitinho, que as mulheres ficam ajeitando, parece uma mocinha, né? E o bicho atravessa a pista. E eu boto a mão na cabeça e o cachorro chihuahua! E o motorista nem estava aí.
Só que o Chihuahua deu sorte, velho. O pneu não passou por cima dele, foi. Mas eu acho que pegou ainda no rabo. Ai, meu pai. Aí eu olhei pelo vidro da porta, o Chihuahua passou. Mas, rapaz, meu Deus, e você nem freou, rapaz. Ele disse, eu sou doido. Eu vou arriscar a vida de 100 pessoas que estão aqui por uma vida de um Chihuahua. Se ele passar no meio do pneu, o pneu estourava ele, lascou. Mas eu não ia arriscar a vida de 100 pessoas por causa do Chihuahua. E não é que ele estava certo? Que profissional, viu? Tem uns caras que é profissional de Jesus Cristo mesmo, profissional. Se ele fosse um ônibus enorme daquele, 2 eixos, o bicho ia tremer, e para o cara consertar um carro daquele? Hã? Aqueles carros, ele freia, mas se você desviar ele faz... que ele é grande, né? Ele não contou conversa, ele lá, o cachorro, uau, 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 uau. Graças a Deus não passou por cima do cachorro, mas se tivesse passado, se lascai-vos. Porque ele disse, eu tenho a responsabilidade aqui de tantas pessoas que estão atrás de mim, eu não vou desviar de cachorro nenhum, não. Se fosse de um boi, de uma vaca, eu ia tentar frear, porque o boi é grande, mas um cachorro, não. Se eu fosse tentar tirar, a estrada é estreita, o carro ia balançar, então o cachorro ia virar patê, ia passar 2, 4, 5 pneus, só de um lado em cima dele, mas se dane. Então, a dona que prenda. Olha, então, gente, a prioridade é assim. Muitas pessoas se lascam na vida porque não têm prioridades ou priorizam coisas erradas. Entendeu? Então, assim, sempre vai aparecer coisas na sua vida para você priorizar. Aí você escolhe, né? Uma coisa ou outra. É difícil, mas a gente tem que dar uma analisada nas nossas prioridades. Eu me lembro que quando eu fui casar com a Alcione, né, 30 dias, aí a Alcione tinha uma amiga que era solteirona. Essa amiga era chefe dela. E essa amiga, ela, quando viu que a Alcione noivou e ia casar, ela botou a Alcione para trabalhar de noite, entregando livros. Foi. Aí você sabe que homem é danado, né? Eu não sou ciumento, não, mas não queira ver o ciumento, não, que eu perco o tino, né? Aí eu disse, Alcione, a tua patroa botou você para distribuir livros, foi? Elas foi. Aí distribui até que hora? Até 9 horas. Você... Aí ela ligava, mandava foto dela e uma amiga dela, mas aí eu já fiquei cismado. Eu digo, rapaz, dá certo não, esse negócio de distribuir livro, homem e mulher, dá certo não. Aí já comecei com ciúme, já comecei a mudar um pouquinho para Alcione. Oi. Eu digo, dá nada, rapaz, o cara distribui livro até 9 horas da noite nos colégios por aí. Não, o cara que é ciumento não controla, velho. Não controla. Tava para mandar ela se danar. Era. E era um plano do Satanás. Era um serviço que tinha de prefeitura, tinha que distribuir os livros. Tinha hora que a amiga podia, tinha hora que a amiga não podia. E aí eu já fiquei cismado. Mas aí, Alcione disse, eu não vou mais para o serviço, não. Isso antes de casar. Foi. Ele disse, eu não vou mais, não. Eu digo que tu vai perder o serviço, eu arrumo outro. Não está dando certo, não, você não está gostando. Aí eu fiquei, eu não estou mesmo, não. Não está gostando, não, vou nada, vou mais não. Pronto. Deixou o serviço. Foi. E eu digo, e agora? Ela disse, Deus vai dar as condições. E deu. Nunca faltou. A Alcione hoje não precisa mais disso. Então, assim, mas eu ia acabar mesmo. Eu ia dizer, frescura da molesta, um macho e uma fêmea distribuindo livro, não sei aonde, dentro dos buracos da cidade. Não! Bota 2 machos ou bota 2 fêmeas. Não, a menina lá, ela estava endemoniada. Ela fez um plano, e esse plano estava dando certo. Estava. Porque o cara ciumento. Agora, quando não tem motivo, o cara não tem ciúme, não. Mas quando o cara que é ciumento, ele é imaginativo.
Ele fica imaginando coisa que não tem nada a ver. Olha, mas ela foi sábia. Ela disse, né, já deixei. Foi. Porque ela é agora, é na hora. Bora! Já deixei, a gente vai casar dia 30, dia 31, já deixei. Eu digo, e aí? Ela disse, nós se vira, Deus dá o jeito. Pronto. Não foi mais não. Foi dito e feito. Depois que a gente casou, depois de uns 6 meses, o prefeito dela perdeu. Todos aqueles empreguinhos de prefeitura foi botado para a rua. Então ela ia trocar um casamento pelo emprego velho de prefeitura no CPF. Entendeu? Então, assim, o homem é ciumento, depende, né, do homem, né, também, né? Mas o homem é ciumento, o homem é possessivo, né? É o galo. E a mulher também é, viu? Se fosse ao contrário, senhora, se eu fosse eu dentro de um carro com uma mulher distribuindo livro, você ficava em paz? Aí ela disse, não. Eu digo, pois tá bom. Então ela lançou, graças a Deus, que ela nunca precisou dessa merda. Graças a Deus. Até a bichona lá, que era a chefe dela, rua, chuto na bundimba. Quando o prefeito perdeu, aí todo mundo saiu, né? Aí ela disse, você estava pensando na cabeça? Eu estava. Estava e é rápido. Então, assim, é como brasa de fogo. Então, a mulher, ela é bom, não dá brecha. Né? Não dá brecha. Assim, não dá, como é o nome? Motivos. Por exemplo, se você tem um homem ciumento, você vai descer na esquina para quê? Desça na frente de casa. Não, mas eu desço na esquina porque meu marido é ciumento. Aí ele está na outra esquina e diz esquema. É esquema. Diz logo, velho. Então, assim, é por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, não deis a aparência do mal. O que é a aparência do mal? A aparência do mal é aquilo que parece ser mal, mas não é. Mas o outro que está vendo, ele pensa que é. Interessante isso aí, né? Então, que Deus ilumine os nossos caminhos, né? Então, essa mesa é muito bom. Mudar as prioridades, às vezes, é necessário. Porque, às vezes, a gente tem umas prioridades vealesa. Vamos lá, vamos para vários casos. Lembre-se, quando eu cito um caso, são vários casos que eu sei. E aí eu uso como exemplo para nós. A gente tem que ver onde os outros caíram. Por exemplo, um cara tem a prioridade de fazer a casa. Não, prioridade primeiro é casar. Casou, meu amigo, aluga uma casa e vai para dentro. Mesma coisa a mulher. A mulher quer ganhar dinheiro, ganhar ouro, ganhar prata, crescer, se tornar uma grande empresária, para depois, com 68 anos, 90 anos, casar com Tonhão. Não vai ter nem prazer mais em Tonhão. Prioridade errada. Aproveita a vida é hoje. Amanhã a Deus pertence. Pastor, eu vou casar sem cama, faz no chão. Vou casar sem fogão, compra daquele de 2 bocas. É porque as pessoas dizem, não, eu só vou agora casar quando eu tiver uma casa com porcelanato, com cerâmica, 2 banheiros, como é o nome? Aquele negócio que treme, que entra água, uma banheira, a casa própria, quando você vier casar, você já está perto de morrer. Que aqui no Brasil, para você ter uma casa, para você se levantar com tanto imposto nas costas, os caras tomam na tua... Quando você vier a ter alguma coisa na vida, pode botar 50 anos, 60 anos, já era, nem pimbar você vai mais. Não é porque a minha prioridade, a prioridade é viver. Viver agora. Se der Deus, se for na moita, é na moita, se for numa casa, é na casa, se for alugado, é alugado. Mas a gente está cheio de treco-treco na cabeça, cheio de prioridade. A minha prioridade é isso, minha prioridade é aquilo, minha prioridade... Aí nós temos que sentar, porque a vida a tu pertence. A tu pertence. Porque a gente diz, não, mas Deus não vai mandar na tua vida. Porque quem tem que viver é você. Entendeu? Então, assim, a nossa prioridade, quem manda é nós. A nossa tabela de prioridades. Então, principalmente jovens, por favor, peça ao Espírito Santo para rever a sua prioridade. Rever. Qual é a prioridade? Começar com o necessário, pastor. Colchão, geladeira, fogão e vamos embora. Sim, e vamos embora. Mas não,
Eu só quero um homem rico, poderoso, com dinheiro e tal. Aviso. Eu quero ser uma mulher empoderada, e tome, eu vou trabalhar 10 anos, depois eu trabalho 20, depois eu boto escritório, depois eu compro apartamento, depois. E aí nem sabe se casa mais. Entendeu? Então, assim, que você tenha... Chegou a hora de você fazer a dança das cadeiras. A dança das cadeiras olha, para você pegou o sonho. Esse sonho foi difícil interpretar. Mas aí, quando ele clareia na nossa mente, a gente sabe. A mesa é sua vida, mesa boa, bonita e nova. Sua vida. Sua vida deve ser linda. E aí, ó, você arrumou com a toalhinha, bom. Agora você tem que mudar as cadeiras. Mudar as cadeiras é mudar as prioridade. Entendeu? As prioridades. É mudar as cadeiras. As cadeiras estão ligadas à posição, a domínio e a prioridades. Lembrando que a da cabeça, as das duas pontas são as duas prioridades. Nós temos que mudar a nossa prioridade. Porque se a gente não mudar, o tempo nos lasca. Vou contar 2 exemplos para encerrar e ir para outro sonho. Primeira prioridade foi de um parente meu. Ele tinha 24 anos. E ia muitas meninas lá na igreja tentando pescar um obreiro, né? Muitas meninas. E aí ele era faxineiro de uma empresa que vende peça de carro. Faxineiro. Limpava banheiro, saía varrendo. Aí vinha lá umas meninas linda da cidade vizinha, uma jovenzinha, tudo querendo casar. Aí ele sonhou com uma dessas jovens. Essas jovens estavam disponíveis, qualquer obreirozinho ali podia casar, namorar. Eram jovens direitos da igreja, né? Elas estavam certas. Aí ele sonhou com uma que tem os olhos verdes, e ele sonhou caindo dentro de um buraco, e ele tentava subir no buraco, tentava e não conseguia. Aí, blum, caía lá dentro de novo. E ele tentava, blum, caía lá dentro de novo. Aí, de repente, ele disse, meu Deus, buraco alto. Aí chega ela. Ela chega, olha, diz, fulano, me dá a mão. Aí ela se deitou no chão, botou a mão assim para ele pulou, fez carreira, pulou, agarrou na mão dela. Gostou da dramatização? Epa! Não, isso não tinha no sonho dele, não. Puxa! Aí ela puxando e ela se agarrando no chão e ele se puxando. Que isso? Saiu do buraco. E aí, saiu do buraco, ele cheio de terra, ele bateu a terra assim, ó. Aí ela olhou para ele e fez. Aí ele pegou na mão dela e saíram juntos. Quando ele veio me contar isso, eu digo, essa menina é bênção. Agarra. Esse buraco é a vida. Buraco da vida, armadilha. Mas não é armadilha com ela, não. Ela está tirando você da armadilha. Está tirando você de dentro de um buraco. Essa menina tem futuro. Ela é uma bênção. Olha, e até, às vezes, quando eu dava uma olhadinha para ela, ela dava uma olhadinha para mim, que ela estava no período de caça, né? Ela estava caçando. Era. E aí, ele pegou e casou com ela, ele com 20 e poucos anos. Eu acho que era 22, era 21, era novinho. E ela tinha 17. A mãe teve que assinar um negócio assim, foi. Oxe, casou, meu amigo. Aí, de faxineiro, ele passou para vendedor. Aí se tornou o melhor vendedor da loja. Ele decorou tudo. Foi. Aí tiveram 3 filhos. Ficaram até com raiva do pastor, porque na época o pastor proibia comprimido, né? Aquele negócio que às vezes a igreja fica com raiva do pastor e depois tem igreja que fica com raiva do pastor. Mas eu acho que o pastor fez bem a ele. Aí ele teve 3 filhos, um atrás do outro. Foi. Porque eles começaram coito interrompido, não sei o que lá, pá, engravidar, corre interrompido, pá, era. E aí tiveram 3 filhos lindos. Se eu não me engano, 2 meninas e um menino. Foi. E aí ele se tornou um dos melhores vendedores da minha cidade.
Foi tempo que a firma faliu, mas a sorte era com ele. Aí surgiu um amigo dele lá da capital e disse: vem para cá, rapaz, vem ser gerente aqui na minha loja. Tu entende de tudo. Ele entendia da peça. Se você passasse a peça no nariz dele, ele dizia, é tal peça. Pelo cheiro ele entendia, era. Aí ele foi para a capital, graças a Deus, virou presbítero da igreja e gerente geral de uma distribuidora de peças. Os filhos já se formaram na universidade e ela continua com ele até os dias de hoje. Em tudo, ela deu sorte para ele. Parabéns. Olha, não tinha nada. Nada. Aí, quando eles se casaram, ganharam uma casa de conjunto aqui num bairro chamado Malvinas. Não, ganharam não. Ele trocou uma Brasília que tinha pela casa. Olha. Aí depois veio essa bênção em João Pessoa, capital, ele foi para a capital. Ele morou aqui, né, muitos anos nessa casa, que ele tem uma Brasília velha, trocou numa casa, ninguém, essa casa é abandonada, trocou numa Brasília. Mas foi sorte atrás de sorte, gente. O cara casar com uma mulher dessa tá na boa, não tá? É claro que ele é trabalhador e inteligente, mas a sorte, os filhos são lindos, as meninas são lindas. Ele tem 3 filhos. Se eu não me engano, é 2 filhas e um menino. Mas pode ser ao contrário, que faz muito tempo que eu tive contato com ele. Pode ser 2 meninos e uma menina, todos eles formados na universidade. Deu sorte em tudo. Tudo. Então, o sonho foi um sonho dica. O anjo da guarda deu um sonho dica. E quem interpretou esse sonho fui eu. Olha, eu disse, esse sonho é muito bom. Essa menina vai te dar muita sorte. Deixa. Mas a gente é novo, pastor. Eu não quero pecar, não, porque quando a gente é novo, né? A gente tem uma vontade de dar fruta. Ai, meu pai, ai, meu pai. É bom, né? Mas casa logo, ele casou logo. Ele casou com uns 3 meses. Casou. Foi. Deu tudo certo, graças a Deus. O sonho foi na cabeça, né? Aí outra pessoa, a prioridade foi casar e ter filhos e viver a vida. Nem casa tinha. Depois ele comprou a Brasília velha, a Brasília de 2 carburador, daquela bem velha mesmo, aí depois ele trocou, que a primeira Brasília é depois da variante. Tem a variante e tem a Brasília. Aí trocou pela casa, ficou com a casa. Aí depois foi caminhando. Hoje ele tem carro zero, né? Graças a Deus. E o outro ficou planejando. Quando eu tiver muito isso, quando eu tiver muito aquilo. Até hoje ele está planejando. Ele já está com 70 anos. Quem quiser casar com ele. Mas ele continua na mesma. Continua morando dentro de um quarto. Que o banheiro é para 2 casas. Então, planejar demais. Você tem que ver as prioridades. Prioridade. Esse outro emplacou. Até ficou com raiva do pastor, porque ele saiu engravidando ela. Porque o pastor era contra remédio, contra comprimido. Na época o pastor era mais antigo, né? O pastor proibia dos jovens usar comprimido, usava coito interrompido. Você sabe, jovem é jovem, né? 3 de manhã, 5 de tarde, 2 de noite. Eita, pílula! E assim, Oxe, isso não se estraga não, isso foi feito para usar. Mas graças a Deus deu tudo certo. E o outro? Planejou. Mas o planejamento foi tudo errado, velho. E o outro é crente também, da igreja. Fiel. Não é gente desmantelado, não, é fiel. Serei fiel. Então, preste atenção. É necessário que a gente venha a escolher nossas prioridades. Eu vou dar agora, para finalizar, vou escolher um exemplo de uma irmã, a coisa mais linda do mundo. O nome dela, o apelido dela era Céu. Era Céu. A minha mãe chamava ela de Estrela, porque ela brilhava. Mas aí ela começou a dizer, meu marido é Jesus. Quando os homens davam em cima dela, ela dizia, eu sou casada com Deus. Aparentemente, né? Uau, que irmã. Essa é de Deus mesmo. Tem que ter cuidado, gente, com essas crendices, com essa santidade velha idiota. A irmã é de Deus mesmo, ó. Ei, vou namorar contigo. Não, eu quero Jesus. Ei, não tem nenhuma coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu, gente? Mas isso
a galera popular fica, eita, essa aqui é irmã mesmo, essa é uma irmãzada mesmo, essa é santa. Mas na verdade era uma cagada. Cagada. Tá até hoje. Hoje ela é mulher de Deus. Mas ela sempre foi mulher de Deus. Mas não quer dizer isso. Abraão era homem de Deus e era casada com 4. Então, assim, as prioridades, entendeu? E agora, gente? E agora, José? Agora ela é missionária velha. Tá velhinha já. Tá velhinha. Mas é uma mulher do Senhor. Não estou dizendo que ela não é mulher de Deus, não. Epa, Dona Lúcia mandou um alô para mim. Assim, mas as prioridades. É muito importante. Porque quem vai mandar na sua vida são as prioridades. E na hora que você notar que está levando cacete, pau, aí você vai dizer, não, agora eu vou ter que mudar a minha prioridade, velho. Não é assim, não. Time que ganha, ninguém muda. Mas time que perde, tem que se mudar tudo. Até o treinador. Não adianta ficar dentro de uma igreja 200 anos lesando. Bem, mas você tem 200 anos para dar? Daqui a pouco a gente está tudo fora daqui desse planeta. É ou não é, gente? Então, esse sonho é muito importante, nos dá o siso de que às vezes a gente tem que trocar nossas prioridades. Para que construir uma casa tão bonita se não tem um macho para botar dentro? Para que construir uma casa tão bonita se não tem uma fêmea para colocar dentro? Para que ser rico sem a principal riqueza, que é o amor? E outra coisa, o tempo não é amigo de ninguém. O tempo não é amigo de ninguém, nem de crente, nem de católico. O tempo é 1 mais 1 é 2. Chegou o tempo, meu amigo. Já era. Bye bye pra galera. Bye bye. Mas a gente não olha isso. Agora, essa prioridade, quando é com a gente, é muito boa. Esse sonho é muito bom. Esse sonho que ela sonha é muito bom. Ela tinha que trocar as cadeiras, mas trocou só de um lado. Esse detalhe aí tem que ser observado, que ela trocou só de um lado. Mas ela devia ter trocado dos 2 lados. Entendeu? Então, o que você deve fazer? O astral dos sonhos. Chega na sua casa, muda as cadeiras de lugar. Tira uma do lado direito, bota pro lado esquerdo, tira do lado esquerdo, bota pro lado direito. Entendeu como é a coisa? E senta em tudinho. Senta em tudinho. Se for 4, se for 5, você tem que sentar. Chama-se astral dos sonhos. E trocar as prioridades é necessário. Porque a idade obriga. A idade obriga. Cheguei para um cara e o cara está querendo vender o terreno para a igreja. Eu disse, olha, eu troco numa casa aqui de um amigo meu, depois eu pago a ele. Ele disse, eu não quero casa não. Eu quero dinheiro. Aí eu digo, ele disse, já estou velho, já estou com 87 anos. Daqui a pouco eu estou morto. Para que eu quero casa mais? Olha, ele já reconheceu que já está no fim. E aquele, para que ele quer vender e pegar o dinheiro para investir em outra coisa que ele quer e pronto. Entendeu como é a coisa? Então, é importante que você julgue as suas prioridades. Tem um vídeo nosso de 7 a 8 anos atrás, que é o Inmetro. A tabela. Deixa eu ver aqui. A tabela de prioridades pessoal, Joilson de Assis. A tabela de prioridades, Joilson de Assis. Deixa eu ver se é aqui. A tabela de prioridades, Joilson de Assis. Aprenda a interpretar seus sonhos, tabelinha dos sonhos. Lembre-se de antes de orar. Não. Eu não sei se é tabela. Qual é o sinal de aceitação? RH, mande sua sorte, as leis da prosperidade. Prioridades, Joilson de Assis. Aí aqui, a lei do chama, a lei da atração, complô espiritual, Joilson de Assis. Mude sua sorte, altere sua sorte. Displasia energética, as leis de prosperar, a lei das prosperidade, como evitar a violência, os assaltos, voto da aliança bendita. Não, eu vou ter que me lembrar do nome do vídeo, aí eu digo aqui para você, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários. Tabelinha o Inmetro pessoal,
É uma coisa assim, isso há 15 anos atrás. Em metro pessoal, Joilson dia 6. Deixa eu ver aqui se aparece, né? É um vídeo bem antigo. O problema das pessoas não é a entrada, é a saída. Vampiros, a linguagem dos sonhos, característica do magnetismo pessoal. Não é nada disso. Então eu vou achar aqui o título direitinho, que eu não me lembro. Mas eu falo sobre isso, sobre que você tem um metro, pessoal. Quais são suas prioridades? Quais são suas prioridades? Joilson de Assis. Essa dança das cadeiras é muito importante. Como quebrar maldições, Joilson de Assis, displasia energética, como evitar inveja. Não, eu vou achar direitinho, tá? A lei do chama, oração para proteger e abençoar os filhos, as palavras têm poder, como quebrar macumbas, quando alguém te visita, está, pronto. É aqui mesmo, eu vou achar. Então tem a prioridade. A tabela da prioridade. Qual é a tua prioridade? A prioridade pode te dar vida e a prioridade pode te matar. Na juventude eu não fiz prioridades, pastor. Hoje estou velha e não consegui nada. Tá vendo, gente? Gente, olha aí, ó. Entendeu? Prioridades. Qual é a minha prioridade? A sua prioridade pode estar errada. As cadeiras estão erradas na posição da cama. E o anjo está dizendo, troca as cadeiras, troca as posições, troca as prioridades. Só que ele diz codificado, porque ele não pode mandar na sua vida, é a lei do livre-arbítrio. Então ele está mandando trocar as cadeiras. Ou não é trocar as cadeiras, mas trocar de posição as cadeiras. Em posição. Esse cara teve tudo. Esse cara hoje é um gerente de uma grande loja todos os funcionários obedecem a ele, só o patrão que manda nele. Mas a tabela de prioridade dele foi ao contrário. Ele casou, teve filho, comprou uma casa, trocou uma moto, isso aqui lá. Depois ele foi desenvolvendo. Mas se ele fosse, se desenvolver, se ele fosse agora um gerente velho, o tanto de alegria que ele teve, de vida que ele teve, foi muito grande. Então o sonho do anjo da guarda dele deu a dica. Ele casou com uma bênção, que era a esposa, sim. A menina é uma bênção. Eu não tenho muito contato com ela, eu tive contato com ela há quase 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas ela provou que ela é uma bênção. Ela provou. Parabéns, ela veio com uma energia muito boa. Ela levantou o cara, ela tirou o cara dentro de um buraco, morava dentro de uma favelinha, morava dentro de um beco. Primeiro tirou, já botou num bairro bom, depois do bairro bom, na cidade maior. Ou seja, o cara só prosperou com ela, velho. É uma mulher sacerdotisa, olha, e a prioridade dela também foi essa. A prioridade dela foi ter um homem e ter filhos. E tudo aconteceu na vida dela. Hoje, os filhos eu acho que já devem estar casando ou namorando já. Tudo formado. Tá agora o casal vai gozar, vai viver, vai viajar. Ou já está perto de aposentar, se não já aposentou, né? Então, assim, olha só, deu tudo certo. Mas para que eu acompanhei essa história desde o começo. É uma história de superação e de maravilhas. Da família dele todinha, ele é o mais próspero. Todinha. Da família deles, ainda tem gente hoje vendendo picolé. Para ganhar uma feirinha. Mas ele não, ele virou quase um empresário. Se não virou um empresário, que eu perdi o contato, né? Então, assim, que maravilha, velho. Então, chegou a hora da gente ver as nossas prioridades. Principalmente, esse sonho é bom porque a mesa é nova. O forro da mesa é bom. O forro quer dizer um emocional. As cadeiras tudo novinha de brilhando. Então, você tem muita coisa boa na vida. É só trocar a prioridade. É só trocar a prioridade.
Aí tem casos positivos e casos negativos. Caso positivo, a irmã morava na favela, veio o alemão, levou, virou madame. A família ficou toda com raiva. A prioridade dela era o alemão. Casos negativos, o cara abandonado pela esposa, cria um filho, aí vem a alemoa e diz, eu dou tudo pra você, seja meu marido. Eu não sei se eu quero casar. Pois se lasque, velho, se lasque. E a alemoa já estava bancando já a filhota dele. Olha, a alemoa disse, venha pra cá que eu cuido da menina. A alemoa linda, linda. Aí fica frescando. Eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu vou só a metade. Não, tem que casar, não vou. Aí perde a oportunidade. A mulher direita da igreja é bendita. O que ela quer? Casar. O que ela dá? Tudo. Então vamos embora, velho. Não, eu não sei se eu vou. Eu só tenho quase 55 anos. Eu não sei se eu quero casar. Eu não sei se eu vou, não vou. Pois fica aí no Brasil se lascando. Decisão não é de Deus. Indecisão não é. A indecisão é a pior coisa do mundo. Todo mundo tem direito de ter indecisão. Mas se viver na indecisão, a sua vida se tornar toda indecisa. É um buraco sem fundo. Chegou a hora da gente decidir. Ou errado ou certo, a gente tem que decidir. Tem que fazer que nem Tamar. Então a prioridade de Tamar era o quê? Era se salvar, velho. Era se salvar. Aí, para terminar, fato positivo. Fato positivo. E aconteceu com o nosso amigo David Wilson Salles. Ele teve uma proposta, ele trabalhava na Sambra. Ele era vigia da Sambra. Aí apareceu um cara lá grande e disse, tu quer viver a vida todinha como vigia, rapaz? Se você quiser, eu mando você lá para o Paraná, para Maringá. Você vai lá para Maringá, você vai ganhar 10 vezes mais. Aí ele fez o curso de eletricidade. Vai lá para Maringá. O cara disse, eu vou. Tu vai fazer o que aqui, rapaz? Ganha vigia aí, parece que tem 6 filhas, 5 filhos. Eu vou. Pois vá. Aí ele ia para Maringá. Então, viveu a vida toda em Maringá, foi aposentado com o máximo e voltou para a região. Então, a decisão dele foi muito sábia. E aí, todos os filhos dele, graças a Deus, deu tudo certo. Tudo na vida dele deu certo. As decisões podem levar você para o inferno e pode levar você para o céu. Quem decide é você. A decisão é uma arma. Então, cabe a você saber usá-la. É uma arma que Deus te deu. São as oportunidades que a vida dá. A vida te dá essa oportunidade e você nota as prioridades. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade? A mulher chega para mim e diz, eu pago tudo para você, pastor. É só para nós casar, para amar e pregar o evangelho. Eu digo, ótimo. Vamos fazer filho, né? Ela disse, não, eu não quero mais filho, não. Sou ligada, arrancaram o trompo, arrancaram tudo. Inseminação? Não. Faz uma inseminação com óvulo de outra? Não. Mas você vai ter carro zero e viagem para a Europa. Não quero, não. Por quê? Porque eu quero família, eu quero um menininho para eu brincar. E aí não deu. Ou seja, é prioridade. O que é prioridade na sua vida? Era Deus que estava preparando para mim. Aí teve um outro pastor que arrumou uma mulher desse mesmo jeito, super rica. Super rica. Para você ter ideia, só de presente ela deu uma Ducato para ele. Na época, a Ducato era muito mais cara do que hoje. E aí, bonito, casal bonito, ela bonita, o cara bonitão, tudo bonito. Aí eu cheguei para ela e disse, ele é doido pro filho, tá? Ela disse, eu não dou, não. Eu sou ligado. Eu disse, desliga ou faz inseminação? Quero não. Eu digo, ele vai dizer que não tem nada, mas vai ficar pulando cerca, que foi. Aí essa mulher é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas o cara, de vez em quando, dá uma puladinha de cerca. Não podia ver uma criança, né? Tomara que estejam juntos, que a última vez que eu vi, ele deixou ela.
mas é porque ele quer ter filhos e ela não quer. E na época ela era bem mais nova, dava para fazer uma inseminação, um treco-treco, né? Segurava o cara, né? E o cara teve uma oportunidade boa, que ela é uma mega empresária. Olha, então assim, o que é prioridade na sua vida? A sua prioridade fará a sua vida. A sorte também, né? A sorte também. Então, que Deus te dê boa sorte e boa prioridade. Agora, esse sonho, que eu tirei essa conversa toda desse sonho. Esse sonho é muito bom para ela. Mostra que ela tem uma mesa boa, cadeiras boas. Porque se as cadeiras velhas fossem caindo aos pedaços, então seria uma posição... Uma cadeira, pastor, sem uma perna, é o contrário de poder. É o contrário de poder. Então, pastor, eu sonhei com uma mesa com um pé quebrado. É descomunhão. Ou seja, não, já deixa de ser comunhão para ser o contrário. Mas a mesa velha cheia de bicho ou suja, então é coisa ruim. Quem está me entendendo, gente? Pastor, sonhei com uma mesa velha quebrada, cheia de bicho, cheia de barata. É problema de comunhão. A sua área da sua vida está muito ruim. Cadeira velha quebrada, sem perna, ou velha, também. Mas a cadeira dela era boa, novinha, quase brilhava. E a mesa também era novinha e brilhava bastante. Uau! Que sonho bom, véi! Agora, só que o anjo deu a dica para ela e para nós também, porque quando o anjo falava para Israel, nós pega e age também. O anjo deu a dica, você tem que mudar a posição da cadeira. Que coisa idiota, né? Num sonho, eu mudando a posição de cadeira. O que significa? Mudar de postura. Mudar de postura. Mudar de prioridade. Porque a posição da cadeira na mesa está ligada à prioridade. Por exemplo, é como a mulher. A mulher quer andar sempre na frente com o marido. Aí fica uma briga danada, a mulher e a sogra. A sogra querendo andar na frente e a mulher querendo andar na frente. Mas quando a sogra é boa, a minha mãe brigava com o senhor, não para ficar na frente, mas ela queria que o senhor ficasse na frente, e o senhor não queria que ela ficasse na frente. Babona, uma cheirando o sovaco da outra. Mas às vezes a sogra fica brigando. A sogra, eu sou mãe, eu tenho que andar no banco da frente junto ao meu marido, meu filho. Aí a mulher diz, eu sou mulher, eu tenho que andar no banco da frente. Aí fica uma briga danada, cada um puxa uma espada e bora, mãe, bora, mulher. Peraí que nós estamos decidindo aqui quem é que vai sentar no banco da frente. Por que o banco da frente? Psicocococococó, loló, gigi, kkkk, mente, significa poder. Por exemplo, se vai um motorista do quartel dirigindo, quem é que vai do lado dele? O sargento ou o capitão. Mas o sargento vai lá dentro do carro e o soldado vai na frente? Não vai, eles não deixam. Então, assim, quem tem a maior patente aqui? É o primeiro sargento. Então, o primeiro sargento vai do lado do motorista. E é ou não é, gente? Quem é militar, quem conhece vida militar, é ou não é assim? Mesma coisa na família. Agora, a família, a sogra fica brigando, às vezes, né? Pela parte da frente do carro, né? Mas aí na mesa, as duas posições maiores é a lateral da frente, assim, né? Então, quando uma coisa, algo espiritual diz para você, muda a posição das cadeiras, é para mudar as prioridades. Se a cadeira tiver gente, é outra coisa. Se a cadeira está vazia, quer dizer que essa coisa é com você. Essa sala é você. Esta mesa é você. Então, sua vida é maravilhosa. Deve ter problemas, porém, você tem algo maravilhoso dentro de você. Uma mesona bonita, novinha. Você ainda forrou, não foi com uma toalha bem bonitinha? Olha aí. Agora, o que você tem que fazer é analisar as suas Sabe o que é prioridades. Prioridades. No caso, são 24 cadeiras, né? 12 de um lado e 12 do outro. Aí você faz um astral dos sonhos. Qual é o astral dos sonhos? Você pega na sua casa e arruma as cadeiras. Não precisa ter 12 cadeiras, mas arruma as cadeiras que tiver.
e senta em cada um. Lembre-se, tem que sentar em cada um. Vê se arruma um paninho de mesa parecido com esse paninho de mesa que você colocou. Você está falando aí, eu estou imaginando na minha mente uma mesa bonita, de mogno preto, que aquela mesa é chique, né? Parece os móveis da minha sogra. Os móveis da minha sogra é tudo colonial. Aqueles móveis preto, brilhoso, todo envernizado, com vernizinho preto, né? Liso, liso. Aí você fica imaginando uma mesa linda, todo de mogno, desenhada. E aí você coloca a toalha. A toalha é o seu bem-querer, seu carinho, seus sentimentos. E aí as cadeiras são as posições. O anjo fabricou um sonho maravilhoso. Parabéns para o seu anjo. Eu abençoo o seu anjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eram 12 cadeiras que eu tinha que mudar. Porque você falou 12 de um lado, né? Aí eu pensei que tinha 12 do outro. 12 cadeiras que eu tinha que mudar, as posições da cadeira. Então mude. Veja suas prioridades. Olha, isso é sério, gente. Você pode ser crente até o talô. Sabe o que é o talô? Talô é talo em francês. Talô. Mas se você não tiver prioridades, você pode se perder na vida. Entendeu, gente? A gente nunca pode soltar o certo pelo duvidoso. E também ter cuidado com prioridades loucas. Prioridades loucas. Você acredita que a mulher botou na cabeça do marido para vender a casa, para ficar longe da sogra? Sim. Foi pior. Foi pior? Foi. Por quê? Porque a sogra ia de vez em quando visitar o filho e passava 3 meses dentro da casa. Ai, meu pai! Era melhor morar perto que a velha ia dormir em casa. Eita lasqueira! É pripri, pastor. É pripri, é prioridade. Pastor, a questão é prioridades. Qual é a nossa prioridade? Foi o que Cristo falou, né? Quando os caras vieram falar com Jesus, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois as demais coisas serão acrescentadas. Então a prioridade era o reino de Deus. Não é só o reino, era prioridade, né? O que é prioridade? Quem é que vai dizer o que é prioridade aí, hein? Quem é que vai dizer? Fala logo! O que é prioridade, hein, pessoal? O som tá bom? Vamos lá para nós aprender hoje? Todos os funcionários obedecem a ele, só o patrão que manda nele. Essa mulher que ele casou. Olha, isso é sério, gente. Você pode ser crente até o talô. Sabe o que é o talô? Talô? Talô é talo em francês. E é? Você não estuda francês, então... O que é prioridade? O que vem primeiro. Exato. Quando a gente recebe o dinheiro para pagar as contas, a gente tem que pagar as contas mais importantes. Na minha opinião, a conta mais importante é água e luz. Porque se a gente não pagar... Então aí você vai pagando, você vai dividindo o bolo. O primeiro pedaço é para quem? O segundo pedaço é para quem? Aquele que se coloca primeiro, o prio. Prio é o primeiro brilho, que brilha, aquele que vem de início. Então assim, qual é a nossa prioridade? Eu vou dizer para você, tudo caminha para muita gente frustrada na vida. As prioridades das pessoas são muito doidas. Tem gente que prioriza tanta coisa, menos a vida. Fica lutando. Sabe que a prioridade a era do gelo? Aí tinha uma gogó lá, de uma gogó, e essa gogó, ela morria, as gogó morriam tudinho pela melancia. Aí o cara disse, que gogó doida, vai passar aí bilhões e bilhões de anos com a melancia, e as gogó tudo morrendo para pegar uma melancia, tudo morrendo, caía dentro do vulcão, tal. Então as prioridades daquelas gogó era doida, mas a prioridade do elefante e daquela preguiça veia doida era fugir, era ir embora. As prioridades transformam qualquer coisa. Você tem que ter a prioridade. Tem que ter. Tem uma irmã que eu só vejo ela uma vez por ano. Ela guarda o dízimo o ano todinho. Isso, imagina só, eu como pastor, eu fico maravilhado com essa irmã. Imagina Deus.
né? Ou seja, a prioridade espiritual, a prioridade material, as prioridades da vida, entendeu? O pastor, quero viajar o mundo todinho. Apoia, arruma uma nega, meu amigo, e vai viajar. Não, eu vou viajar sozinho, eu e minha cachorra. Viaje. Viaje. Né? Então, assim, as prioridades, você tem que ensinar seus filhos as prioridades. Isso acontece até numa prova. Você vai fazer uma prova, eu fui fazer um Enem, tirei nota boa. Por quê? Eu digo, não, eu vou dar prioridade àquilo que eu sei. Aí eu fiz tudo que eu sei. Agora eu vou fazer o que eu desconfio. Aí eu fiz tudo que eu desconfio. Agora eu vou no chutômetro. Vou fazer aquilo que dá na minha cabeça. Fui bem votado não, bem. Só não deu para ser médico, eu queria ser médico, né? Mas deu para entrar na universidade. Eu entrava na universidade como historiador. A numeração lá foi boa, foi muito boa a numeração. Mas você vai primeiro pelas prioridades, né? E a prioridade nossa é ser feliz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Vê que ele não fala espírito, ele fala alma. Então não adianta a gente, vou ganhar o mundo inteiro, vou ficar empoderado, poderoso. O tempo muda. O tempo muda. Ok? Então tem que mudar as prioridades. Quais serão? Aí só você sabe. A mensagem não é para uma pessoa, a mensagem é para todos nós. Será que Joilson de Assis tem prioridades? Quais são as minhas prioridades? Você que está aí do outro lado, chegou a hora de mudar as cadeiras. Quais são suas prioridades? Analise, está com medo de analisar? Analise, será que é, será que não é? Será que é assim, será que é assado? Cabeça foi feita para pensar e não usar só chapéu. E o Espírito Santo e Sassá te ajuda. Sassá a sabedoria te ajuda. Peça a ela. Peça a ela. Eu tô encantado com Sassá. Eu pedi para Sassá me tornar vigilante. Às vezes eu me sinto muito leso. Às vezes eu me sinto muito leso, assim. Aí eu pedi para Deus, Sassá, me tornar vigilante. Me dá o dom do discernimento, mas se tornar assim, ó. E ela me fez perceber, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Eu vinha para casa, todo mundo dormindo. Alcione dormindo com a boca aberta assim. Aí eu digo, eu vou para casa. A gente ia comer espetinho, um negócio assim, Aí vou para casa. Quando eu olhei pelo retrovisor, um carro, eu digo, tudo bem. Aí eu dobrei, olhei pelo retrovisor, o carro atrás. Atrás não volto mais. Dobrei na outra rua, o carro atrás. Um Fiat vermelho. Aí eu comecei, Fiat vermelho, desses mais novos, né? Que tem o nome Fiat na bunda. Aí eu disse, oxi. Dobrei de novo, ele dobrou de novo. Eu disse, tudo bem, pode ser que ele esteja indo no mesmo destino que eu, né? Aí cheguei próximo à minha casa, aí dobrei, ele dobrou. Olha, quando eu parei para descer na garagem, eu notei um boy olhando pelo vidro assim, olhando, eu fui... O olhar desse cara é de predador. Foi no olhar que eu vi, o olhar predador. Aquele olhar do leão que quer comer a ovelha, entendeu? Predador, filho. Aí quando eu parei na frente de casa, velho do céu. Aí o Fiat Fiorino, né, desse mais novo, parou lá embaixo, 3 caras subiu correndo. Eu disse, eita pila, é assalto, velho. Olha, graças a Deus, graças, capei. Aí a câmera mostrou os 3 com arma na mão. E eu ia me ferrar, velho. Olha. Mas se eu tivesse... Bem, nós podemos, né? A gente é falho, né?
Mas eu agradeço a sabedoria. Muito obrigado, sabedoria. Eu disse, mas sabedoria, eu sou tão leso. Sou tão leso. Me torna vigilante. Mas nesse dia parece que a sabedoria, já que tu pediu, eu vou tornar. Eu bronquei com o cara. Eu digo, carro vermelho, Fiat novo, 3 caras dentro. Olha, eu já fui manjando o cara. Aí quando eu fui olhar pelas câmeras, meu amigo, tudo armado para pegar o cara na entrada de casa. Olha, os filhos de rapariga. Opa, escapou. Os bichinhos para tomar cerveja. Tome! Então, peça a Deus, né? Agora você vê, a culpa é minha. Por quê? Tem que botar o motorzinho no portão. Aí eu chamei um amigo meu, ele botou um motor que em meio segundo ele fecha, abre, e botei pinos. Mesmo que o cara venha com o carro, não consegue entrar. Olha, a gente aperta no botãozinho bem rápido. Aperta, esse negócio de descer, abrir, passar a chave, empurrar, entrar no carro de novo. Eita, velho! Mas a culpa era quem? Era de quem a culpa? Era minha. E os meninos dormindo. Todo mundo dormindo. A culpa era minha, porque o motor queimou, eu mandei consertar, queimou de novo, aí eu fiquei com raiva e não mandei consertar mais. 2 vezes queimou. Olha! Armadilha do inimigo. Então, se você pedir a Sassá, a sabedoria, ela vai te ajudar. Diga comigo, Espírito Santo, me ajuda a organizar minha vida, a organizar as minhas prioridades. A prioridade é segurança. Tudo é segurança. A prioridade é segurança. Então, vamos priorizar a segurança. Que o Espírito do nosso Deus fale conosco. O teu futuro depende das tuas prioridades e da tua sorte. Tá? Deus não é culpado de nada, não. Deus, ele deixou a vida para a gente viver. Então, qual é a tua prioridade? Você tem prioridade? Não, a minha prioridade é comer e cagar. Então, pronto, não tem problema não. Come e cague. Mas a minha prioridade, pastor, vai em prol daquilo que você deseja. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele tudo fará. E ele satisfará o desejo do teu coração. Ensine seus filhos a ter prioridade. Prioridade não é o celular. Prioridade é o dever de casa feito. Antes de dormir, escovar os dentes. A prioridade, você pode tornar seu filho um demente e pode tornar seu filho um sábio. Ensine a ele a prioridade. A família é prioridade. O amor é prosperidade. E a felicidade é prioridade. A sua felicidade não adianta arriscar para acabar com a sua felicidade. Não. Você tem que... quem tem tudo não arrisca nada. Ok? Muda as cadeiras, mude de lugar, gere outras prioridades na vida. Aí, para encerrar mesmo, que esse assunto é muito importante, gente, porque a gente só quer chave, mas às vezes a culpa é da gente mesmo. Foi o irmão nosso da igreja, que na segunda-feira ele ia para o ciclo de oração da manhã e de tarde e de noite ia para a igreja. Na terça, ciclo de oração de manhã, de tarde e de noite ia para a igreja. Na quarta, ciclo de oração de manhã, de tarde e de noite ia para a igreja. Quinta, ciclo de oração de manhã, de tarde e de noite ia para a igreja. Ele vivia na igreja. Aí ele sonhava em ser empresário, em ser marido, mas ele vivia dentro da igreja. Ou seja, se ele quisesse ser pastor, tudo bem. Vamos fazer um curso? Bora. Pastor vive dentro da igreja mesmo? Mas não. Então, a prioridade dele estava errada. Ele tem que ir para a igreja, mas ele tem que ir atrás. Ele tem que ir atrás das coisas. Então assim, às vezes uma coisa parece... O fulano falou, Deus é meu marido, Deus é meu marido. Aí parece aquela coisa bonita. Fulano é santa mesmo, fulano é santa mesmo. Mas quando vai uma coitada que sofre a solidão,
esses jargões, essas filosofias de crentice. Se ele quiser ser pastor, tem curso, babar pastor para virar pastor, entendeu? Quantos babão de pastor hoje moram em mansão? Babaram o bispo, cheiraram no sovaco dele. Sim, e aí? Agora o cara não chega mais lá, não. Mas no começo, eu participei de um tempo que uma igreja rica ficava chamando: venha para cá que nós dá uma instrução, venha. E os babão ganhava, eu vou babar o bispo, tá? Eu vou cheirar no sovaco dele, tá? E cheirou, velho. E hoje mora tudo em cobertura. Saíram aqui da favela, da comunidade. Mas aí, o cara tem que se mexer. Não quer ser pastor? Vamos se mexer. Quer ser o quê? Empresário, depois vamos se mexer, né? Você tem que viver e ter prioridades. Qual é a prioridade? Aí o cara, a minha prioridade é Jesus. É muito bonito, né? Existe uma grande diferença entre a poesia e a realidade. É claro que a nossa prioridade é Jesus. Mas aí a gente tem que ver outras coisas. Hoje, pastor, eu estou toda confusa, sem saber o que é na vida. Então, você tem que se achar, se localizar e criar prioridades. Aí a prioridade de uma jovenzinha de 20 anos é uma. A prioridade de uma mulher de 30 anos é outra. De uma senhora de 40, 45 é outra. Então vai mudando as prioridades. Entendeu? Tem cristão que é romântico, fica romantizando tudo. Assim. E homens ficam dentro de casa. 40 anos, cara dentro de casa, o trangolão. Assim, bonito, lindo. Pra que tá vivendo, hein? Pra quê? E a Bíblia chega a dizer: quem vive nesta vida e não sabe desfrutar ela é pior do que um aborto. A lua tá linda, tá? Olha, daqui a pouco eu vou ver ela. A lua cheia, né? Lua linda. Eu tenho 27 anos, 27 anos. Meu pai, você tá com o mundo na mão. Crie prioridades e vá atrás. Peça boa sorte a Deus, tá? Olha. Que o Espírito do nosso Deus